Olá, pessoal! Estamos aqui para fazer uma breve revisão da nossa aula 6, revisão para a prova que acontecerá nesta semana. Então, fique esperto aí. O tema dessa aula foi gêneros textuais e nós temos lá no nosso Classroom o material Ler e Compreender os Sentidos do Texto, em que no capítulo 5 vocês vão encontrar especificamente este tema, mas eu vou abordar aqui os tópicos principais que serão necessários para a nossa prova. Bom, aqui sempre, né, eu vou voltar inicialmente para o nosso diagrama, em que nós temos, mediados pelo texto, dois interlocutores. Então, esses dois interlocutores vão estabelecer uma interação, um processo comunicativo, em que o texto é o principal ponto, né? Porque tudo que eu falar, né? Tudo que eu produzir por meio da fala ou por meio da escrita é considerado um texto, né? Nós vamos já ver a respeito disso. Só que o ponto principal dessa imagem é que nós estamos circundados, né? Nós estamos ali com algo que é muito maior do que nós dois e esse texto, que é o que nós entendemos por contexto, né? Então, o texto seria essa concretude da linguagem, é aquilo que nós podemos analisar, aquilo que nós podemos de fato observar nessa mediação feita pela linguagem, em que nós temos uma parte que é concreta, né? Então, toda aquela linguagem se organizando por meio de palavras, de frases, de textos propriamente ditos, a gente chama dessa concretude textual, mas nós temos algo que é muito mais importante e muito maior do que essa parte concreta que nós vemos, que é a parte denominada implícita, que fica exatamente subjacente a toda essa questão textual de frases organizadas por meio de uma gramática, tá? Por meio de uma frase. Então, os implícitos a gente já viu, inclusive fazendo uma analogia à metáfora do iceberg, em que aquela parte que está para fora da água, que é muito menor, é essa concretude textual. Então, se a gente pensar num texto escrito, essa parte que fica fora da água são aquelas palavras que estão organizadas ali em frases, em parágrafos no texto escrito, e toda a parte do iceberg que está dentro d'água é essa parte implícita. Pessoal, só lembrando, né, que é de muita importância, esses implícitos, eles vêm à tona primeiro por meio de pistas que nós damos na concretude textual. Então, nós temos, por exemplo, uma simples palavra, uma conjunção que ela pode te levar a compreender aquele texto de uma forma, né, diferenciada, te levando justamente a esses implícitos, que são os pressupostos. Então, os pressupostos, eles são os implícitos que nós podemos inferir por meio das pistas que estão no texto. Então, se eu escrevo no texto uma conjunção adversativa, por exemplo, ela já me dá indícios de que ali eu tenho um argumento importante. Então, isso é um pressuposto, porque eu, enquanto produtor, eu quis colocar aquela conjunção ali, já apontando, já induzindo o meu leitor que aquela ali era a minha ideia importante, que ali eu tinha uma oposição de ideias e que aquela parte, a partir daquela conjunção, seria muito importante. Mas nós temos implícitos também que advêm, né, que são trazidos à tona por meio de, não de pistas textuais mais. Então, eu não posso culpar o leitor, ou aliás, o produtor, eu não posso dizer que esse implícito, que é chamado de subentendido agora, que ele foi o produtor que quis que eu entendesse daquela forma. Não, porque os implícitos chamados subentendidos,
eles já são decorrentes de todo o meu conhecimento de mundo, de todo o meu conhecimento prévio a respeito daquela situação. Então, são questões que eu deduzo, né? Eu deduzo por meio dos meus conhecimentos, tá? Então, é algo que eu não posso considerar verdadeiro. É algo deduzido, é algo que eu acho que é daquela forma por conta dos meus conhecimentos prévios. Então, eu posso ter uma confirmação ou não daquele implícito, tá, gente? Então, isso daí é só para ficar claro o que são os pressupostos, que são informações verdadeiras que eu não posso negar, já que o produtor colocou na concretude textual uma palavra, né, que me denuncia aquilo, uma pista. E eu tenho os subentendidos, que são deduções que eu faço, são os meus achismos decorrentes do meu conhecimento de mundo. Não esquecendo, né, do principal que envolve esses interlocutores, que é esse contexto. E aqui é só uma continuação para mostrar que essa interação que se dá por meio da linguagem, que tem esse contexto aí, né, que circunda, que cerceia essa interação, essa comunicação, é um contexto denominado social, histórico e ideológico. Então, se nós formos pensar numa determinada situação, digamos que acontece dentro de sala de aula, né? Digamos, eu tenho ali aquele contexto estrito, né? Contexto esse, sala de aula, que circunda ali aquela situação. Então, dentro de sala de aula, eu posso ter aluno conversando, eu posso ter professor-aluno conversando, eu posso ter professor-professor conversando. Então, dentro de uma sala de aula. Mas eu posso ampliar esse contexto para algo maior. E cada vez que eu vou ampliando isso para, digamos, um contexto social, que instituição é essa? É uma instituição privada ou pública? Ela está em que bairro? Ela está em que cidade, né? Em que município? Em que região? Em que país? Entendeu? Cada vez que eu for ampliando isso, eu vou tendo mais condições de analisar aquele texto. Porque ao ampliar isso, eu já tenho mais uma perspectiva social, né, da sociedade em que se insere aquelas duas criaturas, né, que estão ali interagindo por meio de texto. Eu tenho algo que é histórico, tem um momento histórico que também cerceia essa comunicação. E tem algo que é muito maior do que isso, que é a ideologia que perpassa as posições sociais. Então, se eu tenho um professor e um aluno conversando, eu tenho a ideologia que embasa a posição do professor, eu tenho a ideologia que embasa a posição do aluno, né? Eu tenho uma ideologia que circunda aquele ambiente institucional, que pode ser público ou privado, entendeu? É só vocês pensarem assim, bem simplesmente, né? Um exemplo. Se eu estou numa instituição particular, um discurso que é muito corrente nas salas de aula, principalmente quando se trata de aluno, professor, é aquela coisa assim, quando tem um conflito. Mas sou eu que pago o teu salário. Entendeu? Por quê? Porque o aluno, ele se coloca ali não mais na posição de aluno, mas ele está se colocando na posição de cliente daquela instituição, pelo fato de ele pagar uma mensalidade. E aí ele joga isso para o professor para dizer, eu estou pagando e eu quero esse serviço, porque eu estou pagando. Só que o que nós temos aí de contraposição, que vai, né, gerar o embate também, é que o aluno não paga para o professor, ele paga para a instituição, mas querendo ferir o professor, ele joga isso daí. Então ele não está mais na posição de aluno, porque ele não paga diretamente o professor, ele paga uma instituição e a instituição contrata esse professor. Tu está entendendo como as coisas são?
Mas eu tô sempre, se eu tô na posição de embate, eu tô querendo confronto. E se eu quero confronto, eu tenho que cada vez mais estabelecer a minha posição acima da do outro para eu poder ferir. Entende como é que é? Tá? Então, é para vocês verem como a gente interagir com o outro, se comunicar, não é só uma questão de eu tenho um pensamento e vou expor lindamente, coerentemente esse pensamento para você. Não é só isso. A gente tem algo muito maior, que é esse contexto social, histórico e ideológico, que vai direcionar a nossa conversa e vai pautar a nossa posição social, histórica e ideológica, porque se eu estou na posição de professor, eu posso falar umas coisas, mas eu não devo falar outras. Se eu estou na posição de aluno, a mesma coisa. Só que naquela hierarquia, quem manda, naquela hierarquia, o professor é maior. Por isso que às vezes o aluno ele tenta se valer da posição de cliente para dizer assim, olha, eu te pago. Então, de acordo com o mercado, o cliente sempre tem razão. Não é assim? A ideia, não é assim a ideologia que circunda essa coisa do cliente, tá? Então, é só para vocês verem como o processo de interação por meio da linguagem, ele é muito mais complexo do que apenas o que nós imaginamos que é uma troca singela e sincera de mensagens. É muito maior. E o texto é um material complexo muito maior do que apenas aquelas palavrinhas ali organizadas em frases e em ideias conexas. Então, já tomando, né, pelo ponto que nós finalizamos o último slide, eu preciso, né, evidenciar o que é texto, já que eu falei de toda essa complexidade que a gente ainda não tinha refletido sobre. Então, texto é sim uma unidade complexa, que é constituída de uma sintaxe, uma semântica e uma pragmática. O que significa isso? Significa que o texto ele é constituído, né, por uma organização estrutural que vem de uma gramática de uma língua. Tá? Ao mesmo tempo, essa organização ela me leva a um grupo de sentidos, que é essa semântica, significados dessa organização. E, obviamente, a questão pragmática aí é a questão de que toda essa organização me leva a uma ação, né? Tudo que eu falo, tudo que eu organizo, está organizado, pautado em uma prática comunicativa, a uma ação comunicativa. Então, o texto é tudo isso, ele é essa unidade complexa. Vocês viram quando a gente né, finalizou o último slide, essa abordagem que eu fiz dessas posições, desse contexto, né? Então, para isso, eu tenho tanto quanto produtor, quanto como interlocutor, né, esse ouvinte ou esse leitor, eu tenho que mobilizar diversos conhecimentos, e esses conhecimentos estão na minha memória, né, que é tudo que eu aprendo durante a minha vida. Eu tenho que mobilizar esses conhecimentos justamente para poder interagir, né? Então, uma coisa extremamente importante que a gente tem num processo comunicativo entre duas ou mais pessoas é o que a gente chama de conhecimentos compartilhados. Eu consigo conversar com alguém a partir do momento que eu tenha o que conversar com aquela pessoa. Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, a gente vai tentando, né, organizar uma linha comunicativa, primeiro por tópicos básicos para sair conhecendo. Eu não vou chegar com alguém, né, do nada e perguntar: "E aí, como é que foi teu dia ontem? E aí, como é que tá tua mãe?" Entendeu? Do nada, se eu nunca ter visto a pessoa. Por quê? Porque não tem por que eu perguntar pela mãe dela assim do nada, né? A não ser que eu já soubesse que a mãe dessa pessoa estava passando por algum problema, alguma coisa assim. Então, é todo um conhecimento que as duas pessoas já têm prévios uma da outra para poder estabelecer essa comunicação. Mas eu tenho outros conhecimentos também, né? Que são conhecimentos de mundo, que são conhecimentos acerca do texto, das palavras, né? Que vão me fazer levar uma troca, uma interação de uma forma mais fluida, né? E todos esses sentidos desse texto, eles ultrapassam o que é estritamente linguístico. Nós falamos, e isso daí é muito visível nos dois diagramas que nós mostramos anteriormente,
que o sentido, ele não tá ali naquele texto, né, pessoal? Foi uma coisa assim que eu repeti várias vezes. O sentido, ele não tá naquela organização textual bonita que a gente tá vendo ali, que tá aparecendo, que tá organizadinha. O sentido, ele ultrapassa essa organização de palavras, de frases. Esse sentido, ele chega a algo muito mais amplo que é o contexto. E isso acontece porque ele vai. Cada pessoa tem né, uma forma de captar aquele material, né, que está sendo construído ali. Cada pessoa tem uma forma diferente de ver o mundo. Então, quando eu quebro essas amarras assim, eu posso gerar a interpretação que eu quiser, o que eu puder, dependendo desses conhecimentos que eu tenha. Por isso que a gente diz que o sentido não está no texto. Eu posso tentar fazer aqui para vocês, né, o texto. Estou aqui tentando buscar as melhores palavras, os melhores exemplos para fazer um texto fluido, coeso, coerente, para vocês entenderem tudo isso que eu tenho para falar. Só que vocês têm os conhecimentos de vocês. É vocês que vão vir 50% para chegarem no meio do caminho comigo e dizer assim: ah, tá, eu entendi. Mas se você não tiver conhecimento de base, isso não vai acontecer. Vai ser uma interpretação capenga, né? Tipo, você vai entender uma parte, não vai entender outra. Pode ser que alguma coisa fique aí faltando, justamente por falta de conhecimento, né? E isso daí não vai depender do texto que eu vou organizar, porque meu texto está sendo organizado de forma coesa, coerente, que é para mim ou para qualquer outra pessoa, mas para outras pessoas pode não estar assim. Então, não é só isso, né? Tem muito mais em torno dessa captação de sentido, desse conhecimento. Então, o sentido não está no texto, ele está no espaço discursivo entre esses dois interlocutores, que é permeado aí também pelo contexto sócio-histórico e ideológico. E a gente diz que todos os textos são interpretáveis, né? Eles são passíveis de interpretação. Mas aí as interpretações são variadas, né? Elas vão depender de cada um e, obviamente, dos conhecimentos que cada um vai trazer. Eles são adequáveis às situações. Nós vimos isso quando nós falamos de polissemia, né? Em que eu posso ter a mesma frase em diversos contextos e em cada contexto ela significar uma coisa. E eles são de um modelo reconhecível. Esse é o ponto-chave que vai nos levar para a discussão do nosso tópico, que é gêneros textuais. Então, eu olho para um texto, principalmente um material gráfico, eu olho e sei reconhecer aquele texto por diversos fatores que eu reconheço, pela questão, principalmente, inicialmente, pela questão gráfica. Eu olho e digo assim, ah, isso aqui é uma carta. Isso aqui é uma receita culinária. Isso aqui é uma bula. Mesmo sem saber o que está escrito ali. De longe, olhando, eu sei o que é. A partir do momento, obviamente, que eu já tenha sido apresentada para esse texto. É o mesmo que vocês verem uma pessoa na rua e vocês falam, oi, João, oi, Paulo. Porque você já foi apresentado para o Paulo e para o João. Mas vai passar gente na rua que você não conhece, então vamos dizer que são os modelos de texto da mesma forma. Eu sei o que é uma carta, eu sei reconhecer um bilhete, eu sei reconhecer uma nota fiscal, mas com certeza tem modelos de textos que eu nunca vi, porque nunca fui apresentado, nunca teve uma ocorrência, uma situação na minha vida cotidiana que me colocasse de frente àquele modelo para eu poder aprender a utilizá-lo, tá bom? Então vamos seguir. Bom, então, para concluir essa parte, vamos pensar que o texto é um elemento complexo de interação. Ele serve para que eu interaja com o outro e com o mundo ao meu redor. Ele possui um sentido e esse sentido depende muito do meu interlocutor. Ele está no meu interlocutor no sentido que ele está nesse espaço de interação e que ele depende dos conhecimentos que esse meu interlocutor tem para interagir comigo. Ele possui uma organização interna, uma articulação de ideias. A gente já falou sobre isso, né? Quando eu disse que ele tem uma estrutura organizada, que ele tem um sentido.
e principalmente ele possui qualquer extensão. O que significa isso? Significa que tudo que tem sentido para mim, eu posso considerar um texto. Desde uma simples palavra, oi, até um material bíblico, né, que são páginas e páginas ali escritas. E eu aproveito para dizer para vocês que toda imagem eu posso considerar um texto a partir do momento que eu entenda, interprete aquela imagem. Toda cor eu posso considerar um texto se ela tiver sido convencionada para me transmitir um sentido. Exemplo, cartão vermelho e cartão amarelo dos jogos de futebol, né? É só uma cor, mas ela me diz que alguém vai ser expulso, ou que alguém ali está cometendo algo inadequado para as regras daquele jogo. Entendeu? Sinal de trânsito, ele se baseia em cores. Embora alguns achem que o vermelho é para passar e o verde é para parar, né? Ele tem uma convenção, então vermelho pare, laranja atenção, né? Verde passe. Mas isso foi convencionado e eu fui apresentado para esse texto. Então esses sentidos estão ali naquelas cores. Entendeu? Então é assim que funciona. O principal é a gente entender que desde que tenha sentido, eu posso considerar texto. E aqui eu tenho um momento para mostrar para vocês, ó, diversos modelos de texto que circulam na nossa sociedade, né? Então aí bula, rótulo, bilhetinho, tirinha, carta, nota fiscal, classificados, mais uma tirinha, marca-página, capa de revista, currículo vitae. Né? Então, aqui eu tenho vários modelos de texto reconhecíveis que circulam no dia a dia. Aqui são só poucos exemplos para vocês, para ilustrar aquilo que nós estamos conversando, vocês entenderem do que eu estou falando, do que a gente vai continuar aqui na sequência. Bom, então aqui, né, nós vamos retomar a questão dos gêneros, dizendo que todas as nossas atividades do dia a dia, elas são regidas por gêneros textuais, por modelos de texto. O que significa isso? Significa que exatamente tudo o que nós fazemos, tudo, né, nós utilizamos um modelo de texto reconhecível para poder agir ali, em termos comunicativos. Eu tenho uma forma para me comunicar com Deus, eu tenho uma forma para me comunicar no meu trabalho, na minha faculdade. Dizendo assim, gente, só fazendo uma analogia, é do mesmo jeito que você escolhe a roupa para ir trabalhar, roupa para ir para a igreja, roupa para ir para a praia, entendeu? Para sair final de semana, eu também escolho uma linguagem adequada para cada momento desses. E isso aí é regida pelos dois registros, né? Pelo registro oral e registro escrito da língua. Então, eu tenho gêneros, né, que são orais e gêneros que são escritos. Eu tenho modelos, né, orais e escritos que norteiam essas minhas atividades cotidianas, tá? Então, para qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho que escolher esse modelo adequado, seja ele oral ou escrito, para poder interagir de maneira eficiente e eficaz. E colocando aí, né, na clareza da linguagem, gênero seria exatamente o modelo de texto que pode ser oral ou escrito que nós encontramos na nossa vida cotidiana. Só que, como eu falei para vocês antes, esses textos são reconhecíveis. Reconhecíveis porque eles possuem características específicas, né? Eles são estabelecidos por padrões comunicativos, daí, né, essa característica sociocomunicativa. Eu tenho um texto para interagir de forma eficiente em cada situação. E esse texto, ele possui um conteúdo adequado, ele possui um objetivo específico. Cada gênero possui um objetivo específico, ele tem um estilo, ele tem uma forma de se compor. É isso que torna esse texto reconhecível, né? E segundo esse autor, Marcuski,
Ele diz que os gêneros são realizações linguísticas concretas, né? Que eu tenho ali uma concretude que eu posso olhar e posso dizer: isto é uma bula, isto é uma propaganda. Então, eu tenho ali a concretude de uma situação comunicativa, né? O que que eu quero como uma propaganda? Qual é o meu objetivo ao construir, ao elaborar uma propaganda? Qual é o meu objetivo quando eu escrevo uma carta, quando eu escrevo um bilhete? Como é que eu devo fazer isso? Então, cada texto desse possui, né, um objetivo e ele tem uma forma que eu preciso seguir, um padrão. E quantos existem? Aí a gente tem aí uma característica dos gêneros, né, que eles são ilimitados, não tem como mensurar, até porque eles dependem da cultura, né? A gente pode ter modelos de texto aqui no Brasil que não são utilizados, por exemplo, na Europa, na Ásia, entendeu? Como vice-versa, eles podem ter algum modelo de texto utilizado para alguma atividade deles lá, que a gente nem tem essa atividade aqui, que seja algo cultural, entendeu? Então é assim que a coisa funciona, nada demais. Aqui eu trago para vocês uma propaganda, né? Então, qual é o gênero? O gênero aqui, olhando de cara, a gente já sabe que isso aqui é uma propaganda de um sorvete, né? E onde é que circula essa propaganda? A propaganda é um modelo de texto que ela não tem um lugar específico para circular. Ela pode estar em todos os cantos. A gente pode encontrar propaganda no outdoor, numa folha de revista, né, dentro de uma revista, num jornal, pode encontrar num cartaz, entendeu? Pode encontrar em posts da internet, sabe? Então, não, a propaganda, dependendo da propaganda também, né? Algumas elas acabam circulando em lugares mais específicos, tá? Mas outras, assim como de um sorvete, por exemplo, ela vai estar em qualquer lugar porque ela abrange todo, né, uma sociedade, das crianças aos adultos, não tem um público específico. Para que serve uma propaganda, né? Qual é a funcionalidade? Né, anunciar um produto, né? É divulgar um produto, obviamente tentando chegar ao consumidor para que aquele consumidor consuma aquilo, né? A linguagem de uma propaganda, se a gente for analisar, é uma linguagem de uma estrutura simples, ela não tem frases complexas. É uma linguagem muito simples, com uma ortografia simples, com vocabulário, com palavras simples, entendeu? Não tem nada de outro mundo assim, porque eu não quero complexidade ali, eu quero atingir pessoas das mais diferentes classes, né? Das mais diferentes padrões. Então, eu não vou fazer com que a minha linguagem seja uma linguagem exclusiva de uma determinada camada se eu quero atingir a todos, tá? É, a gente diz também essa linguagem é a linguagem que a linguagem da propaganda é aquela linguagem que ordena, né? Que usa muito imperativo. Compre, experimente, né? Vá até a loja. Então a gente usa o imperativo dos verbos, né? Que a gente chama de linguagem conativa ou apelativa para poder atingir o outro e chamá-lo para vir consumir. E em relação ao aspecto gráfico, é o que eu estou vendo, né? Eu tenho sempre uma figura, tenho o nome da marca, tenho o nome do produto, às vezes tem o preço, entendeu? E tenho alguma outra informação que eles achem coerente de colocar, mas essas são aí as principais. Então, para vocês verem aí um exemplo de como a gente faria mais ou menos uma análise de um gênero, né? Então, qualquer outra propaganda que vocês virem, olha aí, a gente tem as mesmas coisas, né? Olha a constituição da estrutura frasal. Chocolate fofinho da Nestlé, né? Então, eu tenho ali uma frase nominal, que não tem nem verbo, mas lá embaixo eu tenho, né? Nestlé faz o melhor chocolate. Mas são frases simples, curtas, com palavras simples, nada de vocabulário rebuscado. A imagem do produto e a marca, né? Então, assim que a gente faria uma análise de um gênero.
Diferente do gênero anterior, aqui a gente tem um artigo científico, né, acadêmico científico. Então, na propaganda é um gênero muito corriqueiro que a gente reconhece rapidamente porque desde sempre a gente dá de cara com uma propaganda. E aí, quando eu falei para vocês, onde é que ele circula, né? Ah, em todo lugar que a gente vê uma propaganda. Diferente desse gênero aqui, que é um artigo acadêmico científico. A gente não encontra artigo acadêmico científico no jornal, a gente não encontra, né? Ah, abriu, ligou a televisão, você está vendo um artigo. Não. Aqui eu já tenho um público, um lugar de circulação bem mais restrito, né? Aqui eu tenho o gênero modelo artigo acadêmico científico que circula especificamente nas academias, né, nas universidades, tá? Então, aqui já é um gênero que eu posso considerar mais complexo, tanto que eu posso pedir para uma criança fazer uma propaganda, ela vai saber, porque ela já conhece aquele gênero de ver em todo lugar, mas um artigo não, né? Um artigo eu preciso de um ambiente formal para que de uma aprendizagem diferenciada de alguém me orientando, né, orientando meu olhar para aquele gênero para poder aprender a produzi-lo, tá? Então ele circula nas instituições de ensino superior, principalmente, né? Para que ele serve? Qual é a função? Ali eu já tenho a divulgação de uma pesquisa, né? Eu já tenho a apresentação de uma pesquisa, né? De um estudo aprofundado. E a linguagem aí já é bem mais rebuscada, né? As estruturas oracionais já são mais complexas, não são simples como na propaganda. Eu tenho uma ortografia, um vocabulário mais complexo, palavras mais rebuscadas, palavras técnicas, né? Jargões específicos de áreas. Então aqui já muda completamente de figura, né? E no aspecto gráfico, olhando aqui, né? Como é que eu sei que é um artigo? Eu sempre tenho um título centralizado, o nome do autor abaixo à direita. Eu tenho esse resumo e o abstract, né? As palavras-chave que eles chamam aqui desses descritores, né? São as palavras-chave. Então eu olho, se eu já fui apresentado, eu reconheço esse gênero só de olhar. E ele tem essa forma, ele tem um estilo, um conteúdo apropriado, né? Então, para vocês verem como cada gênero ele vai ter suas características e eu tenho que ter sido apresentado para ele para poder reconhecê-lo, né? Como aquele modelo. Bom, aqui a gente já avança um degrau, né? Todo gênero ele é organizado por estruturas. E que estruturas são essas? Essas estruturas são construções e são definidas por propriedades linguísticas. Então, a linguagem que organiza essas estruturas são construções específicas. Essas construções elas são organizadas por sequências de enunciados que nós chamamos de tipos textuais. Então, quando eu pergunto para você o que é um gênero, você jamais pode dizer que o gênero é um tipo de texto no lugar de modelo. Não, gênero é um modelo de texto, porque tipo textual já é o nome dessa estrutura que organiza o gênero, tá? Então, aqui vocês vão ver que é algo muito, né, familiar que a gente aprende aí lá no ensino médio. Até antes, né, a gente vem aprendendo por todo o ensino básico de uma forma bem fragmentada. Nós temos aí 5 tipos de texto, que chamam também de tipologia textual, que são a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção. Vamos agora entender o que é cada uma delas, ou relembrar. Vamos lá, então. O primeiro tipo de texto é a narração, que é um tipo bem comum, a gente sabe fazer isso daí com tranquilidade, que a gente aprende desde pequenininho, que é contar uma história, né? Então, narrar é contar uma história.
E nessa história nós temos personagens que interagem sempre em torno de um fato. Então a gente vê ali aquelas coisas acontecendo, né? E a gente tem um enredo. Esse enredo é tudo como acontece essa história, tendo início, meio e fim, tá? Então contar uma história requer toda essa organização. Na sequência, nós temos a descrição. E descrever não é nada mais, nada menos que expor detalhes sobre algo, sobre alguém, né? Sobre alguma coisa. Então, nessa exposição de detalhes, eu tenho aí as características de algo, né? Passando aí para a argumentação, que é aí sim eu tenho um degrau mais alto, né? Nesse patamar. Há um texto que é bastante amedrontador, vou dizer assim, porque para eu argumentar sobre algo, eu preciso ter conhecimentos, né? Porque o argumentar é a defesa de uma ideia, a exposição de um ponto de vista. Então eu tenho que de fato ali ter conhecimento para poder argumentar. Isso é o que se espera hoje em dia, né? Então diz que as pessoas que não têm conhecimento, elas só captam, ficam assim e dizem sim senhor, sim senhora, tá tudo certo, porque não tem conhecimento, não tem informações que lhe levem à discussão, né? Que é essa defender não pensa nada, porque se eu aceito tudo, né? Eu não tenho um ponto de vista sobre aquilo, não tenho uma opinião formada e fica complicado, né? Então, essa argumentação ela necessita de um raciocínio que parte de tudo que eu conheço a respeito daquilo. Na sequência, eu tenho a exposição, que é nada mais, nada menos também que expor fatos. Eu tenho ali uma apresentação de informações. Existe a informação, eu estou passando a informação tal qual ela é, né? Aí tem que ter o cuidado, porque eu não posso apresentar minha defesa de ideia. Eu tenho só uma apresentação de informação. E por último, eu tenho a injunção, que nada mais, né? Que é nada mais que ordenar, que indicar procedimentos. Então, eu estou ali impondo uma questão de, né, de uma ordem. Eu estou dando uma ordem para algo, né? Indicando como proceder, tá bom? E aqui, ó, nós já vamos partir para um exemplo de como isso tudo funciona. Então, olhando para esse texto, eu já reconheço como uma propaganda, né? Eu já sei que isso aqui é uma propaganda porque o formato dela me faz reconhecê-la como uma propaganda. E aí nós vamos pensar nos. Já falei do modelo, né? Do gênero, que é uma propaganda. Agora a gente pensa quais são as estruturas, quais são as sequências estruturais que funcionam, que acontecem, que estruturam esse gênero, né? Então, por exemplo, a Hyundai paga as 2 primeiras parcelas. O que é isso? É uma narração? É uma injunção? Eu estou descrevendo algo? Né? Reconheceram aqui, a gente tem o quê? A gente tem especificamente uma exposição, né? Reconhece isso aqui como uma exposição? Então, eu estou expondo uma ideia. É só uma informação que eu estou passando. A Hyundai paga as 2 primeiras parcelas. Quando eu tenho aqui entrada de 36.500, quando eu tenho aqui quantas vezes que eu vou pagar essa parcela aqui? Que sequência tipológica é essa? Né? Eu estou argumentando? Eu estou contando uma história? Eu estou dando uma ordem? Não, né? Aqui eu estou o quê? Descrevendo. Né? Aqui embaixo eu estou descrevendo, ó. Estou dizendo em quantas parcelas eu vou pagar esse carro, né? Aqui eu estou dizendo, estou dando a informação, uma exposição de quanto vai ser a minha entrada, entendeu? Então, gente, aqui eu tenho justamente os meus tipos de texto que estão organizando o meu gênero, tá? E aí a gente sempre tem uma sequência que é predominante. Numa propaganda, cujo objetivo é divulgar, anunciar algo, geralmente
a sequência predominante, embora a gente não veja aqui, é a apelativa, a função apelativa, que é a injunção. Porque eu estou dizendo ali, compre, faça, vá até a loja, né? Mas aqui, se eu tivesse que colocar uma sequência predominante, pelo que está aqui, eu colocaria exposição. Entendeu? Porque ele está mais apresentando informações sobre a venda daquele carro do que descrevendo alguma coisa, certo? Aqui eu já tenho um artigo acadêmico, aquele artigo que nós vimos lá, que nós analisamos o gênero. Se eu for pensar no gênero artigo acadêmico, me digam que sequências que a gente vai ter predominante. Por exemplo, no artigo eu vou contar uma historinha? Não vou, né? Ali eu não tenho uma novela, eu não tenho ali um conto de fadas, entendeu? O que eu tenho ali? Eu tenho que apresentar uma pesquisa. Eu vou divulgar uma pesquisa. Então, num artigo acadêmico, o que eu vou ter? Eu vou ficar ali entre predominantemente a argumentação, porque eu vou o tempo inteiro expor, né? E eu vou apresentar minhas ideias, né? Vou evidenciar minhas opiniões, vou ter muita exposição, entendeu? E eu posso ter momentos de descrição também. Eu só não chego na injunção e não chego na narração, mas descrição, argumentação e exposição com certeza eu terei, tá? Então, é assim que a gente analisa o gênero e o tipo textual, sempre observando que eu posso ter um gênero predominante, característico daquele modelo de texto, mas que nunca será só um tipo de texto que vai organizar aquele gênero. Eu posso ter mais de um, como nós vimos aqui na propaganda e como nós estamos vendo aqui no artigo. Pronto, pessoal, é isso aí. Eu acho que aí a gente tem um conteúdinho bom para poder fazer uma revisão e entender como é que funcionam aí esses assuntos importantes para entendimento de um texto, tá bom? Qualquer coisa, já sabem onde me procurar. Até mais!